utilizar o fio amigurumi soft na cor 8212, que é o cinza, 8001, que é o branco, e 3112, que é esse rosé. Vamos usar também a agulha de crochê 3,5 milímetros, tesoura, agulha de tapeçaria, marcador de ponto. Os olhos eu estou usando aqui o preto de 14 milímetros e a fibra de enchimento. Vamos iniciar pela parte superior da cabeça, fazendo anel mágico e dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Para a carreira 2, vamos fazer aqui o primeiro ponto, colocamos o marcador e para cada ponto da carreira de base, vamos fazer 2 pontos baixos, ou seja, um aumento em cada ponto, ficando com 12 pontos no nosso trabalho. Finalizada a carreira 2, já vamos para a carreira 3, tirando o marcador. Exatamente no ponto em que estava o marcador, faço o primeiro ponto, recoloco o marcador de pontos. Já considero esse aqui o primeiro ponto da carreira 3. Na carreira 3, vamos fazer um ponto baixo e um aumento. E vamos repetir dessa forma por toda a volta, ficando com 18 pontos no trabalho. Já iniciei a carreira 4 com o primeiro ponto e coloquei o marcador. Então, nessa carreira, vamos fazer 2 pontos baixos, 2 pontos baixos e o aumento, que é 2 pontos baixos juntos. E vamos fazendo 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Vamos ficar nessa carreira com 24 pontos no trabalho. Para a carreira 5, vamos fazer 3 pontos e um aumento. Já fiz o primeiro ponto, 2, 3 e o aumento. E vamos repetindo dessa forma, ficando com 30 pontos na carreira. Para a carreira 6, já fiz o primeiro ponto, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. E 4 pontos baixos e um aumento, repetindo, vamos ficar com 36 pontos no trabalho. Para a carreira 7, já fiz o primeiro ponto, 2, 3, 4, são 5 pontos e um aumento. 5 pontos e um aumento por toda a volta, vamos ficar então com 42 pontos no trabalho. Para a carreira 8, vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento. 3, 4, 5, 6 e um aumento. Já vou fazer um comentário aqui também. O fio amigurumi soft, ele é um fio que ele tem uma certa elasticidade pelo fato de ter o acrílico na composição. Então é bacana que a gente trabalhe com esse fio bem solto e não faça pontos muito apertados, senão eu acabo perdendo essa macieza aqui do fio. Então por isso o uso da agulha 3,5. Se durante o trabalho vocês perceberem que o ponto possa estar ficando um pouco solto, um pouco abertinho, gerando buraquinhos no trabalho, pode mudar, diminuindo sempre meio número da agulha, no caso aqui da 3,5, talvez usando a agulha 3. Com isso o seu trabalho vai ficando um pouquinho, o seu ponto vai ficando um pouquinho mais apertado. Mas lembrando que a ideia do fio amigurumi soft é manter um amigurumi bem fofinho e bem macio. Para a carreira 9, vamos fazer 7 pontos e um aumento. Então eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos e um aumento. E novamente vou repetindo 7 pontos, um aumento por toda a volta,
ficando então nessa carreira com 54 pontos no trabalho. No final da carreira 9, nós terminamos as carreiras de aumento, determinamos então o diâmetro do nosso projeto. Vamos agora fazer uma sequência de 10 carreiras de altura, ou seja, 10 carreiras sem aumentos, um ponto para cada ponto de base, mantendo os 54 pontos de carreira. Então, da 10 até a 19, 10 carreiras de um ponto para cada ponto da carreira de base. Finalizamos então aqui as carreiras retas, já temos a altura da parte da cabeça. Então agora nós vamos fixar os olhos, lembrando que eu sempre gosto de colocar os olhos no lado oposto do meu marcador, considero sempre essa parte aqui, a parte das costas do trabalho. Então agora nós vamos colocar os olhos aqui contando a partir do anel mágico entre as carreiras 12 e 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. No lado oposto do marcador, venho com um olhinho aqui. Eu vou dar uma distância entre eles de 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. E eu gosto sempre de comentar que essa distância entre os olhos é uma questão até bem pessoal. A parte da altura do olho é bacana que a gente sempre respeite do projeto, mas a distância entre eles é legal que você olhe, goste também, né? Veja numa parte que ache que ele fique simpático. Então vamos lá, vamos fixar os olhos com a trava de segurança. Lembrando sempre que a parte mais larguinha da trava vem voltada aqui para a peça. Pronto, aqui está então. Tomando bastante cuidado para que eles estejam na mesma carreira, tá? Então lembrando que não importa tanto a distância entre eles, desde que fique num lugar que vocês achem adequado e que estejam na mesma carreira. Então agora nós já podemos ir para a carreira 20. Vamos começar a reduzir então agora a bolinha aqui da cabeça. Vamos fazer nessa carreira 20, 7 pontos e uma diminuição. Já fiz 2 pontos, 3, 4, 5, 6 e 7. A diminuição invisível nós vamos fazer apenas pelas alcinhas da frente. Então eu laço uma alcinha e a alcinha da frente do próximo ponto. Laço, passo pelas 2 alcinhas e faço meu ponto baixo. E vou repetir 7 pontos baixos e uma diminuição por todo o trabalho, ficando com 48 pontos. Para a carreira 21, vamos fazer 6 pontos e uma diminuição. 3, 4, 5, 6 e a diminuição. E vamos por toda a volta fazendo 6 pontos e uma diminuição, ficando com 42 pontos no trabalho. Para a carreira 22, vamos fazer 5 pontos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5 e diminui. 5 diminui, 5 diminui, por toda a volta, vamos ficar com 36 pontos no trabalho. Percebam então que o nosso trabalho já vai fechando, então a bolinha já vai tomando essa, né, já vai fechando aqui o trabalho, já vai tomando essa forma de bolinha. E nós vamos agora para a carreira 23 com 4 pontos e uma diminuição. Então já quero aproveitar para dar uma dica aqui na diminuição, que muita gente percebe uns buraquinhos a hora que diminui. Então aqui, 4 pontos e uma diminuição. A minha dica é, nessa hora, manter essa alcinha aqui da agulha bem justinha, para não gerar um buraquinho. Então segura bem apertadinho aqui, faz a diminuição. E para voltar a fazer os pontos baixos, também presta bem atenção nessa alcinha, para que esteja bem justinha aqui na agulha.
Então vamos lá, 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 30 pontos na carreira. E prestando atenção se o seu trabalho não vai gerar buraquinho aqui na hora da diminuição. Carreira 24, vamos fazer 3 pontos, 2, 3 e uma diminuição. E repetindo dessa forma, vamos ficar nessa carreira então com 24 pontos. Para a carreira 25, vamos fazer 2 pontos e uma diminuição. Já fiz o primeiro ponto, 2 pontos, diminui, 2 pontos e diminui, vamos ficar com 18 pontos na carreira. Após finalizar a carreira 25 com 18 pontos no nosso trabalho, é a hora ideal de encher essa parte aqui da cabeça. Nós vamos fazer o nosso trabalho inteirinho, cabeça e corpo, para evitar uma costura. E para isso eu vou fazer uma técnica bem bacana de reforço de pescoço e vinco. Então é o que a gente vai fazer nas carreiras seguintes. Então nessa hora de encher aqui o trabalho do Amigurumi Soft, nós temos que tomar bastante cuidado para colocar a fibra dessa forma aqui bem soltinha. Vai colocando sem apertar muito, vamos distribuindo aqui sempre ao redor, para não ficar nenhuma parte assim, ó, para ele não ter essas partes aqui marcadas. Então vamos distribuindo de forma bem regular aqui em volta do trabalho, sempre colocando a fibra bem soltinha e não colocando muita fibra também, apenas o suficiente para que ele tome o formato sem ficar muito apertado, senão pode até abrir os pontos. Vamos lá, vamos encher e vamos a seguir então fazer o reforço e vinco de pescoço. Finalizado então o enchimento da peça, nós vamos fazer o reforço desse pescoço. Então, para isso eu vou colocar o marcador apenas na alcinha da frente do primeiro ponto da próxima carreira. E para fazer esse reforço, eu pego apenas a alcinha de trás de cada ponto e faço um ponto baixíssimo. Então aqui, ó, alcinha de trás, ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo eu puxo o fio e puxo direto na alcinha. Então um ponto baixíssimo para cada ponto da alcinha de dentro dessa carreira. Feita então a carreira dos pontos baixíssimos na alcinha de dentro, temos aqui o reforço do pescoço. Então agora nós vamos passar para fazer a próxima carreira utilizando apenas essa alcinha que sobrou aqui da carreira anterior. Então é exatamente esse pontinho aqui que nós marcamos, sobre esse pontinho aqui que vamos fazer a próxima carreira. Fazer o primeiro ponto aqui e colocar o marcador. Essa carreira que nós vamos fazer agora é a 26B. Essa interna 26A, a externa 26B. Para essa carreira vamos fazer 5 pontos e um aumento. Voltamos então a trabalhar em pontos baixos. Aqui eu tenho mais uma dica, que como essa alcinha ela tá um pouquinho mais assim, escondida no trabalho, se tiver dificuldades de puxar por essa ponta aqui da agulha para pegar a alcinha e fazer o ponto, vocês podem vir puxar com o ganchinho, que aí tem mais acesso à alcinha. Então vamos lá, 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Vamos ficar então nessa volta com 21 pontos no trabalho. Finalizada então aqui a carreira 26B, vocês podem perceber que aqui por dentro ficou a carreira de reforço, que é a carreira de ponto baixíssimo, e por fora já vai aparecendo aqui bem vincada a parte que vai ser o corpo do trabalho. Então, para a próxima carreira, carreira 27, vou fazer o primeiro ponto, colocamos aqui um marcador, e para essa carreira eu vou fazer apenas ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, 21 pontos no trabalho.
Para a carreira 28, vamos fazer, já fiz o primeiro ponto, vamos fazer 6 pontos e um aumento, 3, 4, 5, 6 pontos e um aumento, e vou repetir por toda a volta, ficando com 24 pontos nessa carreira. Para as carreiras 29 e 30, nós estamos com 24 pontos no trabalho e vamos permanecer então agora 2 carreiras de 24 pontos. Então, carreira 29 e 30, sem aumentos, apenas pontos baixos. Para a carreira 31, vamos fazer 7 pontos e um aumento, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. E vamos repetir por toda a volta, 7 pontos e um aumento, ficando com 27 pontos no trabalho. Para a carreira 32, nós não vamos fazer aumentos nem diminuições, vamos fazer apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Então, uma carreira inteirinha de ponto baixo, mantendo os 27 pontos que temos no trabalho. Para a carreira 33, vamos fazer 8 pontos e um aumento. Já fiz 4 pontos aqui, 5, 6, 7, 8 e um aumento. E vou repetir até o final. Vamos ficar nessa carreira com 30 pontos. Para a carreira 34, vamos fazer 9 pontos e um aumento. Já fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e um aumento. E vamos repetir então até o final da carreira. Vamos ficar com 36 pontos nessa volta. Para a carreira 35 e 36, vamos fazer então 2 carreiras apenas de ponto baixo sobre ponto baixo. Temos 33 pontos na carreira, vamos manter por 2 voltas esses 33 pontos. Para a carreira 37, nós vamos começar então a diminuir para fechar aqui a parte do corpo. Então, nós vamos fazer 9 pontos e uma diminuição. Já fiz 6 pontos, 7, 8, 9 e a diminuição. E dessa forma, por toda a volta, vamos ficar então com 30 pontos nessa carreira. Para a carreira 38, vamos fazer 3 pontos e uma diminuição. Já fiz os 3 pontos aqui, diminui. E novamente 3 pontos e diminui, dessa forma por toda a carreira, até chegar no final da carreira, vamos ficar com 24 pontos no trabalho. Para a carreira 39, vamos fazer 2 pontos e uma diminuição. Repetindo 2 pontos e uma diminuição, ficando ao final da carreira com 18 pontos no trabalho. Para a carreira 40, vamos fazer 4 pontos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, diminui. E repete 4 pontos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 15 pontos no trabalho. Com 15 pontos no trabalho é a hora ideal da gente encher essa parte do corpo. Então vamos lá, lembrando sempre de colocando a fibra aos poucos, distribuindo bem por toda a volta aqui do trabalho, enviando ela para as laterais. Após encher a peça, nós vamos fazer aqui a última carreira, a carreira 41, que são 3 pontos e uma diminuição. 1, 2, 3 e a diminuição. Lembrando sempre que depois de colocar o enchimento, é sempre bom trabalhar mantendo o dedo aqui por dentro,
para que não pegue a fibra junto, para não crochetar a fibra junto, para que ela não venha para fora do trabalho e acabe aparecendo por aqui. Então vamos lá, 3 pontos e uma diminuição, deixando então o trabalho com 12 pontos. Chegando com 12 pontos no trabalho, já posso cortar o fio, deixando um pouco maior aqui para fechar. Eu já venho e coloco assim mais um pouquinho de enchimento, caso vocês percebam que ainda cabe um pouquinho de enchimento aqui. Essa é a hora. Vamos lá. Passando bem para as laterais, deixa bem distribuído. Essa última alcinha aqui do trabalho só puxamos. A sobra do fio vai para a agulha de tapeçaria e vamos fechar agora o anel mágico invertido, que é franzir essas últimas alcinhas aqui do trabalho. Então vamos lá, uma por uma, sempre dessa forma, de fora para dentro. Com habilidade vocês podem até passar por mais de uma alcinha de cada vez. E vamos dar a volta em todas as alcinhas, dessa forma. Aqui está. E agora só puxa, fecha, zera aqui o buraquinho. Gosto de passar novamente aqui a agulha por baixo de umas 3 alcinhas dessas que já foram fechadas, já foram franzidas. Puxo novamente para agora sim ficar totalmente fechado. Levanto o fio e faço um nozinho bem próximo aqui ao acabamento. Para esconder esse nozinho, jogo para debaixo novamente de umas 3 alcinhas, puxo e o saldinho desse fio vai para dentro do nosso trabalho, saindo em algum lugar aqui do corpo. Corto esse excesso e aqui está então a parte de cabeça e o corpo já prontinhos. Vamos dar sequência então às outras partes do trabalho. Vamos iniciar os pés com o fio branco, fazendo um anel mágico. E nesse anel mágico vamos fazer 7 pontos baixos. Puxo o fiozinho do anel. Já vamos para a segunda carreira, faço o primeiro ponto, colocamos um marcador, mais um ponto junto no primeiro, e para cada ponto da carreira de base vamos fazer 2 pontos baixos juntos, ou seja, um aumento, ficando nessa carreira 2 com 14 pontos. Finalizada a carreira 2, vamos tirar o marcador, fazer o primeiro pontinho já da carreira 3 e recolocar o marcador. Para a carreira 3, vamos fazer um ponto e um aumento, e repetindo dessa forma, com um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 21 pontos na nossa carreira. Para diferenciar a sola e a subida do pezinho, nós vamos fazer a próxima carreira apenas pela alcinha de trás aqui do ponto de base. Então faço o primeiro ponto, coloco o marcador e para cada ponto da carreira de base, apenas pela alcinha de trás, vamos fazendo um ponto. Permanecemos nessa volta com 21 pontos na carreira. Para a próxima carreira, a carreira 5, nós já vamos trocar de cor. Então, tiro o marcador, corto o fio branco. Eu vou desmanchar esse último pontinho aqui de branco, porque ainda no último ponto do branco, eu faço ele até esse ponto aqui, sem finalizar o ponto. Venho com o fio cinza e já finalizo o último ponto da carreira com o fio cinza. Agora eu tenho 2 opções, dar um nozinho nesses 2 fios aqui atrás,
ou eu até prefiro conduzir ele por dentro aqui do meu trabalho. Deixa eu só fazer